candidato Rogério, candidato a vice Breno. Agradecemos em nome da OAB, em nome dos advogados de Lagoa Santa, a presença e a disponibilidade dos candidatos de estar aqui hoje para responder essas perguntas formuladas e sintetizadas aqui pelos advogados locais que nos foram enviadas. Nesse momento, eu peço atenção aos candidatos que, ao responder às perguntas, aqui estamos franqueando tanto ao prefeito quanto se o vice-prefeito também quiser fazer algum comentário e dar a resposta à pergunta, que se atenha a responder a temática da pergunta. Não queremos aqui, como o próprio Dr. Mauro falou, são perguntas objetivas, são perguntas de forma a abranger questões, dúvidas sobre a proposta. Queremos saber a proposta do candidato, o pensamento do candidato para os próximos 4 anos de governo, se assim for eleito. Então, o objetivo aqui não é falar de um ou outro candidato que não está aqui presente, tão somente responder a temática das perguntas que foram formuladas. Mais uma vez, agradeço a presença dos candidatos e volto a palavra ao Dr. Mauro. Gostaria que o Rogério retirasse uma das fichas e passasse para o Dr. Wendel para que ele lesse a pergunta para que o senhor possa responder. Segurança. Qual o projeto do candidato para prevenir e combater o aumento da criminalidade em Lagoa Santa, com casos crescentes de assalto à mão armada na orla da Lagoa e bairros? Bom, a segurança pública tem 2 viés que são importantes serem focados. Primeiro, a criminalidade que é importada, né, de outros municípios. Quando a gente tem aí o Olho Vivo funcionando no hipercentro de Belo Horizonte, aquela criminalidade ela é exportada não só para outras regiões de Belo Horizonte, mas para toda a região metropolitana. As cidades metropolitanas são mais vulneráveis à criminalidade do que a própria Belo Horizonte, né, pela própria infraestrutura local, né? Então, a gente tem que ter 2 ações. Primeiro, a questão do poder de polícia, tá? Para estar monitorando essas áreas, identificando essa origem da criminalidade externa e combatendo com o poder de polícia nas ruas. Aí o apoio na prefeitura em relação à atuação da Polícia Civil e Militar, né? É claro que todos sabem que a criminalidade local é toda identificada, o modus operandi é identificado e é mais fácil de ser combatida. Existe uma outra situação, aí eu diria assim, que é a questão da Orla da Lagoa. É recente esse tipo de criminalidade, mas olha bem, nós, quando estávamos no governo até 2012, nós tínhamos aproximadamente 2.000 crianças que tinham vulnerabilidade social. Essas crianças, elas foram identificadas, tá? E foram chamadas por projeto da escola integrada em regime de tempo integral. Elas permaneciam na escola de 7 às 5 da tarde, com 5 refeições por dia, turno e contraturno, aula de reforço escolar, de música, de artes, atividade esportiva, laboratório de informática era disponibilizado para essas crianças. E, na verdade, a gente tirou essas crianças das ruas. Essas crianças geralmente tinham famílias, né, que tinham as vulnerabilidades identificadas como miséria e fome, uso de álcool e drogas, violência doméstica, violência sexual, né? E quando você combate, né, através de uma força-tarefa, essa situação não só de tirar a criança daquele meio, mas fundamentalmente de estruturar essa família. Por exemplo, se a mãe, por exemplo, não tem emprego, não tem qualificação, você coloca no banco de emprego, você leva a mãe para o curso de qualificação profissional, aí já tem o trabalho do CDT, quer dizer, é uma força-tarefa, uma visão de intersetorialidade, de forma tal que a gente possa trabalhar para minimizar essa questão dessa vulnerabilidade. E, logicamente, essa criança não estando na rua, ela não vai estar à mercê do poder de traficantes e de usuários de drogas, que para ser aviãozinho, esse tipo de coisa que acontece em diversas regiões de Lagoa Santa e de toda a cidade da região metropolitana. Então, a gente vai minimizar esse problema de forma efetiva e, com certeza, esse tipo de criminalidade é muito focada na questão do uso de álcool e drogas, né? Então, a gente pode efetivamente combater dessa forma. Tem 2 outras questões, que é a rede de vizinhos protegidos também, que funciona muito bem, aí em parceria com as associações comunitárias,
e o monitoramento da incidência do comércio no município. Basicamente, são essas ações mais efetivas de combate à criminalidade no município. Muito obrigado, candidato. Por gentileza, puxe mais um cartão para que a gente possa prosseguir. Qualquer um desses que estão esparramados pela mesa. Vamos passar agora para o doutor Gesiel, que está ali à sua direita, para que ele possa fazer a pergunta. Turismo. Qual a proposta do candidato para os pontos turísticos da cidade, como a Orla da Lagoa Central e a Gruta da Lapinha? Bom, a questão da Orla da Lagoa, fundamentalmente, a questão básica é em relação à questão não só do desassoreamento da lagoa, quanto a evitar a continuidade desse processo. Nós estamos vendo que a lagoa ela passa por um processo de assoreamento contínuo, né? Só a gente relembrar que há 15 anos atrás nós temos batimetria, foi feita batimetria na lagoa, e o ponto mais profundo tinha aproximadamente 20 metros. Hoje o ponto mais profundo tem aproximadamente 6 metros. E esse processo ocorre ao longo dos anos em função da ocupação desordenada, desestruturada dos bairros da bacia da Lagoa Central, fundamentalmente o bairro do Joá, que nós estamos nele, que o bairro Lundiceia e o Recanto da Lagoa. E o que aconteceu? Essas áreas eram áreas, até 1966, que eram ocupadas por lavoura de abacaxi. Foi desmatado esse terreno, virou lavoura de abacaxi. Depois, com o término da cultura do abacaxi na nossa região, vieram as zoas-sorocas, né? E a ocupação urbana. Depois disso, as grotas foram tampadas, não foi feita drenagem pluvial profunda nessa região, e a lagoa está sendo assoreada por resíduos sólidos de toda essa região. Então, para preservar a nossa lagoa, fundamentalmente, que nosso cartão postal, nosso cartão de visitas, é necessário romper com esse processo de assoreamento da lagoa e a infraestrutura na adjacência, né? que é questão do cuidado mesmo em relação à obra. Então, a urbanização dos bairros do Joá, do Lundiceia, da Lagoa, é fundamental para a preservação da lagoa. A Gruta da Lapinha, gente, quando a gente assumiu o mandato em 2006, não tinha nenhum banheiro sequer. O custo de implantação do projeto turístico da Gruta da Lapinha, com a repatriação do acervo, que foi descoberto por Peter Lund aqui no século XIX e foi enviado para o Museu de História Natural de Copenhague, era necessário que a gente tivesse aqui uma infraestrutura adequada. Como Lagoa Santa não tinha recursos para isso, nós procuramos o governador Anastasia, participando para ele da necessidade de um investimento. Nós tivemos um investimento da ordem de 6, 7 milhões de reais na construção do centro Peter Lund, e nós tivemos parte desse acerto do repatriado. A iluminação da Gruta da Lapinha foi toda refeita. Agora, o que a gente precisa, já que essa infraestrutura está pronta, a gente precisa fundamentalmente de fomentar, né, que nossos artistas e artesãos possam produzir um artesanato de boa qualidade e promover circuitos turísticos, não só na Orla da Lagoa, como na Gruta da Lapinha e demais regiões. Porque geralmente o turista, principalmente aquele que está ali no aeroporto, que pode vir aqui, vai pegar um avião, por exemplo, 10 horas da noite, pode passar o dia aqui na Água Santa, ele quer visitar o local de fabricação do artesanato, ele quer conhecer como é feito o doce, principalmente na região da Lapinha. Então, esses roteiros turísticos, fomentar essa estrutura de roteiros turísticos, uma van que pega de repente a pessoa em Belo Horizonte, ou pega nos hotéis aqui de Lagoa Santa, ou pega no próprio aeroporto e passa o dia em Lagoa Santa, um roteiro turístico e gastronômico. Então é interessante a gente valorizar esse potencial turístico nosso, né? E vai fomentar não só a indústria do turismo, mas a própria economia na Água Santa. Muito obrigado, candidato. Por gentileza, retire mais uma ficha para que a gente possa aqui... Eu cumprimentei vocês, que eu estava agoniado, porque vocês estavam marcando o tempo, eu queria dar boa noite a todos. Você gosta de botar o relógio cronômetro na frente, ele fica, né? Por exemplo, tem que responder aqui, então vocês me perdoem, né? Queria cumprimentar a todos, a plateia, doutor Wendel, né? E agradecer o carinho, né, da atenção da OAB. Não é que eu estou desligado disso, não, mas eu já tenho só 36 e 42. Pedir a doutora Viviane aqui para que possa fazer a pergunta ao candidato.
Boa noite, candidatos. Muito obrigada pela presença. O tema é água. Qual a proposta do candidato para a solução da má qualidade da água fornecida pela população? Olha, esse problema da nossa água aqui é complicado, porque nossa região é a região cárstica. Região cárstica é a região calcária. A água nossa é uma água calcária, né? E a água calcária, a gente sabe que ela não é uma água de excelente qualidade para o uso doméstico, né? Então, o sistema foi planejado desde 2006 a integração do sistema Serra Azul, que abastece Belo Horizonte, né, para abastecer não só Lagoa Santa, como Vespasiano, Leopoldo e Confins. Tá? Houve alguns problemas na questão da adutora, né, em função da execução da linha verde. O que houve? Eles estavam com muita pressa de inaugurar a linha verde, parece que deixaram de fazer algumas obras, né, de infraestrutura dessa adutora, e houve um atraso, né, no fornecimento da água do sistema Serra Azul, que não só melhoraria a qualidade da água de Lagoa Santa, como também resolveria o problema de falta d'água em alguns bairros da Lagoa Santa. Olha, o convênio, gente, foi assinado no valor de 52 milhões de reais. Não é um convênio de Lagoa Santa, tá? É um Lagoa Santa, o convênio é assinado por Lagoa Santa e pelas cidades adjacentes. Então, como o abastecimento de água e esgoto, né, o serviço de esgoto, é uma concessão da Copasa que não está devidamente regularizada, essa concessão está vencida, essa concessão tem que ser renovada, e uma das questões preeminentes desse contrato tem que ser não só a questão da equalização do fornecimento de água via sistema Serra Azul, como ampliação da rede de esgotamento sanitário no município. Obrigado, candidato. Por gentileza, mais uma ficha. Passa para a doutora Darcy. Essa aqui já está respondida. Já está respondido. Pode escolher alguma outra aí? Isso. Essa é grande, hein? Vale por duas. Só de caneta. Aqui, ó. Juizado Especial da Fazenda Pública. Há cerca de um ano foi criado na comarca o GESP Fazenda Pública, em que a juíza doutora Gislene reuniu os advogados e solicitou apoio da OAB para se conseguir no Legislativo para aprovação de lei que autorizaria a negociação de demandas nesse GESP. O candidato apoiaria politicamente a criação dessa lei para acordos entre prefeitura e partes. O candidato pretende manter o RPV do município no teto de 5 mil reais, que é baixo. Deixa eu só esclarecer que a pergunta está faltando aqui. Porque essa lei seria porque hoje os procuradores advogados do município não podem fazer acordo no juizado especial. Então, sem a lei, o juizado existe, mas a função dele, que é de fazer acordo, não consegue fazer porque não tem. Então, a pergunta é se existe o apoio do candidato para que essa lei saia do papel e vá para o papel, na verdade, e se o candidato pretende manter o RPV de 5 mil reais, que entendemos que está abaixo do que as demandas geram. Olha, é importante o seguinte, todo o arcabouço legal do município tem que ser revisto, né? Nós temos um Código de Posturas de 1950, que previa chiqueiro, né, na área urbana. Então, eu vejo o seguinte, é um papel fundamental de diálogo com a Câmara de Vereadores, né? O papel fundamental do vereador, além da questão de fiscalizar e acompanhar as ações do Executivo, é a questão da própria legislação municipal. Então, é necessário uma revisão de toda a legislação municipal. Eu diria que a gente poderia fazer um trabalho em parceria com a OAB, não só em relação a essa legislação que foi proposta, mas ainda mais em várias outras leis que são de interesse da comunidade, e a OAB ela pode ser uma grande parceira do município, né? Porque a partir do momento que haja a identificação de qualquer problema, vamos discutir, vamos ver como é que a gente pode atualizar essa legislação, né?
eu acho importante ter abertura para isso, porque, na verdade, nós estamos falando de uma lei só. Eu acho que são tantas que a gente pode realmente colocar a nossa legislação mais atualizada, mais dentro de uma dinâmica de uma cidade que antes era fundamentalmente uma cidade rural, e hoje a gente sabe que Lagoa Santa é uma cidade urbana e não tem mais o viés rural. Então, nós temos uma legislação. Lagoa Santa até 1966, gente, era uma das maiores cidades produtoras de abacaxi do Brasil. Então, esse código de postura de 1950 retrata esse universo que não existe mais. Então, vocês já viram que na bandeira de Lagoa Santa tem o abacaxi? Aquilo ali é só para a gente recordar que o abacaxi de Lagoa Santa era de uma qualidade superior. Hoje só fica lembrança, né? Que o abacaxi que é vendido aqui ou vem de Marataízes, no Espírito Santo, ou geralmente vem de Tocantins, né? Eu trabalho com essa fruta, conheço, já vejo e vejo como é que funciona. E era o contrário que acontecia. Então, vamos aproveitar esse gancho para a gente discutir não só essa legislação específica, como as demais leis que merecem a atenção e a atualização por parte. Claro, e vocês estão convivendo com isso diariamente. Então, se a prefeitura criar qualquer dificuldade em relação ao trabalho do AB, dos advogados, vamos discutir, né? E outra coisa, aí a gente chama a comunidade para discutir, né? E aí realmente muda esse viés e a gente atualiza e melhora, desburocratiza e facilita o trabalho não só dos advogados, quanto dos procuradores municipais. Candidato, como nós fizemos com os outros candidatos que aqui vieram, só uma pergunta que a gente quer uma resposta com relação ao RPV, que é o limite de pagamento para ações judiciais. Então, paga-se, a prefeitura atualmente ela reduziu, ela paga 5 mil e, além disso, só com precatório. Então, por isso que eu quero saber se o senhor tem pretensão de aumentar esse valor. Olha, tem uma situação, tem alguns custos, por exemplo, de IPTU, por exemplo, de dativa, que o custo processual de cobrança ele é mais caro do que o próprio valor, né? Eu acho que a gente, vamos definir, vamos discutir um valor adequado. Aí eu diria assim, a gente sentar em comum acordo com os procuradores municipais, com a OAB, vamos definir um valor, falar hoje aqui, passar do teto de tanto para tanto, discutir isso. Existe abertura, né? Eu acho que não só, se a legislação ela não facilita o trabalho dos advogados, no caso, e do próprio contribuinte, então vamos discutir isso dentro de um parâmetro de razoabilidade, e aí sim a gente vai chegar a um bom denominador comum e com certeza a gente vai evoluir nesse quesito, com certeza. Obrigado, candidato. Mais uma ficha, por gentileza. Vamos passar agora aqui para a doutora Daniela, para que ela possa ler aqui. Está aqui. Boa noite, candidatos. É um prazer tê-los aqui. A questão é o urbanismo. Com relação à aprovação de empreendimentos Minha Casa Minha Vida, em Lagoa Santa, o candidato sabe informar quais as formalidades devem ser cumpridas para a aprovação desses empreendimentos? Quais as documentações devem ser aprovadas e juntadas para aprovação? Na visão do candidato sobre as aprovações desses empreendimentos e o impacto na cidade, é favorável ou realmente tem que ter algum tipo de freio? Eu vou responder a metade, vou deixar a metade para a Breno responder. Impacto de circulação, impacto de vizinhança, nós temos que ter um laudo da Copasa informando a viabilidade de fornecimento de água e esgoto. Quando você tem empreendimentos que estão na mesma área, o primeiro tem um impacto de circulação de vizinhança, o segundo ele já incide sobre o anterior. Então, essa visão ela não pode ser isolada, ela tem que ser compartilhada. O terceiro tem que ser em função do segundo e do primeiro. Então, é uma reação em cadeia. Então, antes da aprovação de um decreto, todas essas questões têm que estar equacionadas. O prefeito não tem o poder de aprovar um empreendimento sem que essas questões estejam previamente equacionadas. Quando a gente aprovou Minha Casa Minha Vida, com 620 moradias no bairro Palmital, foi discutido para aquele empreendimento uma escola, uma unidade de saúde e a questão da mobilidade urbana, a questão da água e esgoto foi devidamente equacionada. Nós não respondemos pelos demais empreendimentos que foram aprovados a partir de então. Breno, gostaria que você manifestasse também. Quando a lei de uso e ocupação do solo foi feita, que inseria o programa Minha Casa Minha Vida,
existia uma série de limitações e regras que praticamente tornavam-se quase inviáveis esse mundo de Minha Casa Minha Vida na Lagoa Santa, né? A doutora participou, junto à Câmara, de um processo lá, que acho que o único documento que estava colocado era o comprovante de pagamento da taxa de protocolo. Apenas isso, e aprovou 600 unidades, uma coisa assim. Então tem que ser feito agora um levantamento de tudo que foi feito via decreto aqui, porque eu te falo dentro da minha experiência, né? A lei ela saiu da minha secretaria, foi feita por mim, foi debatida em audiência pública na Câmara. É legalmente impossível esse monte de aprovação que veio na Lagoa Santa. Isso eu te falo assim, sem conhecer o projeto, eu te falo que é impossível seguir a legislação, cumprir a lei e ter feito esse tanto de decreto no município, né? A gente tinha uma capacidade aqui em Lagoa Santa ainda de uma aprovação da ordem de 600 unidades, não mais que isso. Ainda era factível ser feito dentro das pesquisas que eu tinha de mercado, de demanda, de viabilidade de água, de mobilidade urbana. Só que essas 600 unidades elas se transformaram em 3.200, parece. Tá? A realidade hoje é essa, existem 3.200 unidades, fora os 600 que foram aprovados na nossa gestão, 620, tem 3.200 unidades aprovadas na região do Palmitão. É interessante completar que o que nós aprovamos foi uma demanda de 0 a 3 salários mínimos, né? Uma demanda extremamente importante de ser atendida em Lagoa Santa, porque não tinha terreno viável para se ocupar nessa faixa de renda. E geralmente é o seguinte, quando não tem algo ordenado para ser ocupado por essa população, geralmente é ocupação subnormal. E ocupação subnormal, todo mundo sabe as consequências dela, né? Só a gente ir lá em Ribeirão das Neves ou Ibirité que você vai entender o que acontece, as pessoas se instalam de qualquer jeito, né? Então, quando você não tem uma adequação para 0 a 3 salários mínimos, realmente fica difícil o atendimento e a organização da cidade. Então, nós não preocupamos tanto com a demanda de 3 a 6, porque a prioridade era atender de 0 a 3, né? Então, é algo que nós fizemos um levantamento, né, de nossa demanda real, e essas 620 habitações que foram construídas foi fruto de um trabalho de pesquisa e diagnóstico das famílias que tinham essa necessidade. Muito obrigado, candidato. Mais uma ficha, por gentileza, agora passar para o doutor Wendel, para que ele possa ler para o candidato. Trânsito. Qual a proposta do candidato para solucionar os problemas de tráfego de vagas de estacionamento, sobretudo para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção no centro da cidade? A questão de acessibilidade do hipercentro é fundamental. Então, nós temos que ter pisos táteis, né? A questão de acessibilidade é fundamental, né? Além disso, a questão de estacionamento, do jeito que acontece hoje, é um absurdo, então nós vamos ter que evoluir para a questão da faixa azul, né? Na região, principalmente do hipercentro, não tem outra alternativa, porque as pessoas estão estacionando o carro, às vezes indo para Belo Horizonte e deixando o carro parado lá e o comércio paga um preço alto. E tem, doutor Leandro, às vezes o próprio dono do estabelecimento faz isso. Ele acha que é interessante ter o carro ali parado na porta, mas ele prejudica os seus próprios clientes. Então, na questão da acessibilidade do hipercentro, então nós temos que ter um estudo de adequação. Já fizemos isso uma vez, inclusive, em 2006 para 2007, foi feito isso. A Rio Branco, vocês talvez não se lembrem, porque a gente esquece dessas coisas, ela é de mão e contramão, né? Então, o hipercentro foi todo um estudo de trânsito, foi feito por uma empresa que tem expertise nessa área, mas Lagoa Santa, de 2006 para 2016, é outra cidade. Então, o que foi feito naquela época, de lá para cá, a gente não viu uma evolução em relação a isso, mas não é só isso, né? A questão do segundo acesso à Lagoa Santa é fundamental, né? A gente vê que a duplicação da acadêmica é uma obra importantíssima, só que ela hoje se mostra insuficiente. Então, nós temos 3 corredores de trânsito em Lagoa Santa únicos, que é a Conde Dolabella, a Acadêmica e a Pinto Alves. Não tem sentido uma cidade com quase 140 bairros, com 3 vias de acesso. Nós vamos ter que planejar a cidade numa visão de 30 anos, não tem como ser diferente, né? E buscar condições de acessibilidade adequadas à real necessidade do nosso município, hoje, numa visão e numa perspectiva de médio e longo prazo.
Muito obrigado, candidato. Mais uma ficha, por gentileza, doutor Gesiel, para que ele possa fazer a pergunta. Educação. Qual o projeto do candidato para melhorar a qualidade de ensino e garantir a qualificação dos professores? Olha, a primeira coisa que nós fizemos quando nós assumimos a prefeitura foi promover um programa de qualificação permanente dos nossos professores. E foi algo inusitado, porque nós fizemos um convênio com a Universidade de Sete Lagoas e nós criamos 3 cursos de pós-graduação voltados especificamente para a realidade da Água Santa. E demos toda a condição para que os professores participassem desse curso de formação. Além disso, né, em função da questão do plano de cargos, carreiras e vencimentos, devido à questão que foi inserida a nova titulação, vários servidores passaram a fazer curso de gestão pública, né, foi uma dinâmica nova na cidade e importante para a qualificação dos nossos professores. Mas existe um projeto de educação, gente, que funciona. Nós temos o núcleo de alfabetização e letramento, que é coordenado pela doutora Magda Becker Soares. A Magda é um ícone, uma pessoa que mora em Água Santa e tem uma visão em relação ao núcleo. O núcleo funciona da seguinte maneira: ele funciona com membros de diversas escolas, é discutido o projeto pedagógico no núcleo e a capilaridade é garantida pelos próprios participantes que levam para suas escolas aquelas dinâmicas. Não foi à toa que com o núcleo de alfabetização e letramento, o Alfaletrap, e com a escola integrada em regime de tempo integral, nós conseguimos atingir o melhor IDEB da região metropolitana de Belo Horizonte em muito pouco tempo. 6 anos é nada em relação à questão da educação. Nós queremos voltar, né, com os laboratórios de informática, com as aulas de música, de dança, de artes, com a atividade esportiva, né? Tem algumas escolas que ainda precisam de infraestrutura, igual a Escola Malucas, por exemplo, que precisa de uma quadra coberta poliesportiva. Não foi construído, não sei porquê, porque nós conseguimos o terreno em 2012 da Coab, mas já está dentro do nosso projeto de adequação, e a gente quer, sim, ter no mínimo 2.000 crianças participando do projeto de escola integrada, valorizar os nossos professores. Amanhã nós vamos estar discutindo com o Sindiúti a questão da valorização e da capacitação profissional, valorização mesmo da questão de cargos e carreiras, né? Discutir uma carreira no âmbito do limite do possível, para fazer o melhor que a gente puder para a cidade. O que acontece hoje, não vou discutir muito a realidade hoje, que aí eu vou ter que estar no mérito, estar discutindo outras gestões, não é esse nosso propósito, então gostaria de passar para frente. Muito obrigado, candidato. Verificando que o senhor está com um probleminha no pé, se o senhor quiser falar sentado, fica à vontade, porque... Eu tenho dificuldade de falar sentado, esse é o problema. Vamos passar... A dor no pé a gente dá conta. Isso, doutora Darcy, por gentileza, para que ela possa ler a pergunta. Agora, saúde. Qual o objetivo do candidato... Qual o projeto do candidato para garantir atendimento de urgência e emergência e de casos mais complexos no município? Para falar de caso, a saúde, gente, é algo assim inusitado. Quando a gente fala de urgência e emergência, a gente não pode deixar de citar a atenção básica, porque, fundamentalmente, a atenção básica é a medicina preventiva, a mais eficaz e a menos onerosa. Eu diria o seguinte: 90% dos problemas de saúde de qualquer município brasileiro são atendidos e resolvidos na atenção básica. Quando a atenção básica não é devidamente valorizada, vou dar um exemplo aqui, doutor Leandro, só para ficar bem claro: hipertensão arterial. Tá? Por exemplo, a pessoa tem um problema de hipertensão, identificou aquilo ali, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma dieta adequada, ter uma atividade física, tomar um medicamentozinho, custa baratinho, ele mantém a pressão arterial sob controle e ter uma vida saudável. Quando isso não ocorre, quando não é identificado esse problema, ele pode, em função da não identificação desse problema, né, ele pode evoluir essa doença para um AVC ou para um infarto. Um AVC ou um infarto, geralmente, dependendo da gravidade, vai para o CTI. O CTI custa até R$5.000 por dia. Então, um problema que poderia ser de um custo relativamente baixo para a manutenção da saúde, então ele evolui para alta complexidade, o custo
além do custo ser muito alto, existe o risco de morte. Então, primeira coisa para combater a situação de melhorar a questão do atendimento de urgência e emergência, equacionar a questão da atenção básica. Que aí você vai ter equacionado 90% dos problemas de saúde do município. E olha que tem uma outra situação. O programa de saúde da família, ele não é um problema para identificar o doente, é a manutenção da saúde da população. É um programa de uma população saudável. Tá? Você identifica o problema, você trabalha na origem do problema. Agora, bom, vamos discutir os 10%, né, de pronto atendimento, alta complexidade, serviço de urgência e emergência. Olha, o serviço de urgência e emergência, você tem que ter, além do PAN ou da UPA, um hospital de retaguarda para internação. Um hospital de retaguarda que tenha a previsão de além do pronto atendimento, qualquer pronto atendimento, legalmente, ele só pode permanecer com o paciente por 24 horas. A partir daí, né, é necessário que tenha uma rede de atendimento para internação hospitalar. Né? Então, um hospital de retaguarda é fundamental. Nós temos outro hospital aqui na Água Santa que precisa funcionar na sua plenitude, e em se funcionando dentro dessa adequação, aí sim nós vamos ter cirurgias eletivas, nós vamos ter cirurgias ortopédicas e vamos ter o funcionamento do CTI. Nós temos 10 leitos de UTI aqui na Água Santa, que foram concluídos, né, essas obras, a obra da ordem de mais ou menos de 400 metros quadrados, né, dentro de uma perspectiva extremamente moderna, porque é uma estrutura circular, né, e a estrutura de apoio fica no meio, e quem está lá, o médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, tem uma visão de todos os pacientes simultaneamente e pode estar dedicando a atenção devida a cada um deles. O atendimento não é para a Lagoa Santa, a lógica de funcionamento da alta complexidade não é uma lógica local, é uma lógica micro-regional. Então o atendimento aqui tem que vir basicamente não só para a Lagoa Santa, mas para Pedro Porto, Confins, São José da Lapa, Jabuticatubas, região da Serra do Cipó. Isso seria fundamental porque existe um gargalo no atendimento de alta complexidade em Belo Horizonte. Né? Os hospitais lá, às vezes, nem na rede privada se consegue um leito de UTI. Então, é necessário a gente valorizar a nossa estrutura aqui e, além disso, a gente credenciar esses equipamentos públicos, porque existe saúde e responsabilidade tripartite, existe o financiamento do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Só para ter uma ideia, uma UPA tipo 3, o repasse chega a R$ 900 mil por mês, desde que esteja credenciado. Então, são situações que têm que ser enfrentadas, mas tudo dentro do credenciamento do SUS, né, do Ministério da Saúde, que aí sim o recurso vem não só do governo federal e do governo estadual. O município sozinho não tem como marcar com esse custo, tá, gente? Só explicando isso aí, porque a própria saúde, ela pressupõe essa corresponsabilidade. O município tem a atribuição constitucional de atender a atenção básica e o pronto atendimento. Os demais níveis de complexidade são de corresponsabilidade do governo estadual e do governo federal. Obrigado, candidato. Por gentileza, pela doutora Viviane, para que ela possa ler a pergunta. Esporte e lazer. Qual a proposta do candidato para garantir à população estruturas de esporte e lazer, considerando a desativação do polo esportivo da cidade? Todo projeto nosso de ampliação das escolas municipais prevê a construção de núcleos de esporte olímpico. O primeiro projeto que vai ser executado dentro dessa perspectiva é a nova escola Herculano Liberato, que estava prevista desde 2012, infelizmente não foi construída, mas o nosso projeto ele prevê 2 escolas com primeira, quarta, quinta, nona, independentes, com uma área poliesportiva em comum, mas, além disso, nós na nossa gestão, nós criamos a escolinha de esportes em todas as regiões da cidade, funcionava muito bem e era um suporte ao próprio projeto da escola integrada, porque ela chama integrada, porque ela é integrada à própria sociedade. Então, não é um projeto da escola. A escola tem que estar inserida no contexto
da própria sociedade. A gente tinha ginástica olímpica, a gente tinha diversas atividades esportivas, na época funcionavam muito bem, e a gente quer valorizar essa. A questão do poliesportivo, foi prevista a desativação em função da implantação do CTCA. O CTCA não caminhou na velocidade prevista, né, pelo projeto de 2012. Eu queria até que o Breno falasse um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, o projeto da Escola Herculano Liberado de Almeida, ele já é um contexto novo em relação à questão de valorização do esporte. Eu poderia aprofundar muito em questão, por exemplo, de parceria. Quando a gente falou da governança democrática, a governança democrática é um projeto que acontece fundamentalmente nas cidades espanholas, né? Ele chama a sociedade para trabalhar junto com a própria administração municipal, extrapolar a questão orçamentária e fazer com que as ações efetivas e necessárias sejam feitas independente do limite orçamentário. Então, nessa questão do esporte, isso aí é fundamental. Por exemplo, capoeira. Tem diversos professores de capoeira que querem simplesmente utilizar a estrutura disponível e já instalada. Então, nós temos disponibilidade nas escolas municipais a partir das 17 horas de sábado e domingo. O que nós vamos fazer? Disponibilizar todas as quadras cobertas por esportivo para qualquer atividade esportiva, desde que tenha um termo de parceria, um plano de trabalho, uma corresponsabilidade, e quem vai participar do projeto possa entregar a escola da mesma maneira que recebeu. Breno, fala um pouquinho lá para nós do projeto da Herculano, que eu acho interessante, né? É uma visão diferente. Bem, a gente desenvolveu em final de 2011, início de 2012, uma nova conceituação de uma integração maior, educação e esporte dentro do projeto da Escola Integrada. E basicamente o primeiro grande projeto nosso foi na região do bairro Aeronautas, na qual seria construída a nova escola Herculano Liberato. A antiga escola seria totalmente desativada e nesse local seria implantado o que a gente chamou no primeiro momento de Centro Olímpico Municipal. Esse Centro Olímpico seria composto por piscina olímpica, quadras independentes para prática de esporte, de futebol, de salão, vôlei, basquete, judô, karatê, aula de música, ginástica artística, com professores especializados, para que aquela criança, no período que ela não estiver na escola, ela estaria dentro dessa unidade esportiva, com professores especializados, para tentar enxergar nela qual que é aquela prática esportiva que ela se adequa melhor, porque a gente sabe, né, gente, a pessoa ela tem que gostar do que faz. Né? Se você pegar um menino, uma pessoa que não sabe jogar futebol e dá para ela só a opção de futebol, no terceiro dia não quer nem saber mais de ir naquele local. Então esse era o grande conceito, o grande projeto que a gente tinha. Então ali teria a pessoa que estudasse à tarde, de manhã cedo, ela iria para esse Centro Olímpico, tomaria café, faria as práticas esportivas, teria as aulas de música, dança, tudo lá também, tomaria o banho no próprio Centro Olímpico, dali o ônibus levaria ela para a escola, teria o estudo normal na parte da tarde e seria entregue para a família após o período da aula. E vice-versa para quem estuda de manhã. Estudaria de manhã, na parte da tarde iria direto para esse Centro Olímpico nosso, ali ele almoçaria, tá? Trocaria de roupa, faria toda a prática esportiva, tomaria um banho e depois seria entregue para a família. Então tem esse primeiro projeto que era o Aeronautas, era o nosso primeiro grande projeto, e já estávamos desenvolvendo o segundo projeto, que seria na região da Vila Maria, num terreno que seria ali ao lado da Vila José Fagundes. Só para elucidar, esse projeto já estava em curso no Mário Casa Santa, tá? E a coisa mais linda é que você chegava lá 11 horas, os meninos todos na fila, os meninos, claro, né, no banheiro, as meninas no outro, todo mundo tomando banho direitinho, indo arrumadinho. Porque criança, né, tem atividade esportiva, fica suada, aquela coisa toda, e funcionava perfeitamente, né? A infraestrutura lá não era uma estrutura tão robusta igual a que a gente está propondo, mas já funcionava. Então isso é algo que já estava em prática em Lagoa Santa em 2012, tá? Mas a Casa Santa fica ali perto do Santos Dumont, Recanto Poeta, naquela região ali. Obrigado, candidato. Mais uma pergunta, por gentileza. Agora eu vou pegar uma bem longe, só para pegar isso certinho, porque senão eu não vou contemplar a saúde pública, tá vendo? Doutor Wender. Tem o candidato algum projeto para tratamento de dependentes químicos no município? Olha, quando a gente trouxe o CAPS-AD aqui para Lagoa Santa, foi o 8º CAPS-AD
de Minas Gerais, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E houve uma dificuldade muito grande, porque quando eles foram alugar o imóvel, e o pessoal sabe que não, o Rogério está querendo trazer o drogado aqui perto da minha casa, ele estava aquele problema, ninguém... Como se o drogado não tivesse em todas as casas de Lagoa Santa, em diversos bairros, né? Mas pelo menos a possibilidade da droga era real, né? Isso é algo que você não joga debaixo do tapete. Então, existe uma situação fática, né? Que infelizmente a droga não escolhe a porta que entra. Ela entra numa família rica, numa família de classe média, numa família humilde, qualquer um está sujeito a passar por esse transtorno, é um transtorno que afeta ao usuário, adoece o usuário, que passa a se tornar um dependente químico, mas adoece a família também, né? Então, quando a gente começou a trabalhar, e nesse projeto, né, de intersetorialidade que nós estávamos falando, é exatamente isso, né? O CAPS-AD, quando a gente identificava uma família com álcool e drogas, a gente, é claro, violência doméstica, que era fruto dessa situação, a gente não só cuidava das relações familiares para poder minimizar esse problema, mas levava aquela pessoa doente, porque o usuário de drogas, o alcoólatra, ele é um doente, né, para a unidade do CAPS-AD, e a gente teve uma grande evolução nisso. Então, nós podemos, né, existe a perspectiva do CAPS-AD funcionar com um financiamento maior do Ministério, com funcionamento 24 horas, aí internação mesmo, né? Então, é algo que a gente vai trabalhar nessa perspectiva, ver a demanda, se existe demanda para atendimento 24 horas, porque às vezes internação fora, às vezes fica mais complexa, mas tem algo, doutor Leandro, que é fundamental. Esse nível de tratamento tem que partir do usuário. Ele tem que desejar abandonar as drogas. Sem isso, né, o tratamento coercitivo, né, e levar a pessoa à força não funciona. Então, é importante que haja essa visão. A coordenadoria da mulher, a doutora Rosângela Weiman, ela tem plena noção do que foi feito ao longo desses anos, e é algo que a gente identificava os problemas e dava suporte para a família, inclusive apoio psicológico e apoio jurídico. Foi importante esse trabalho que foi desenvolvido. Muito obrigado, candidato. Nós temos 4 minutos. O senhor tem a opção de responder mais uma pergunta ou de fazer as considerações finais. Ou responder as perguntas e imediatamente fazer as considerações finais. Bom, vamos responder mais uma, então? Deixa eu passar aqui para a doutora Viviane ao seu lado. Transporte público. Quais as propostas do candidato para melhorar o transporte público no município? Excelente pergunta. A primeira questão é fazer uma pesquisa OD, a pesquisa de origem e destino do usuário. Essa pesquisa é feita em todos os ônibus do município, identifica o horário necessário para que o usuário tenha a disponibilidade do transporte, a sua origem, seu destino e a adequação de todo o fluxo, né, dos coletivos, inclusive do número de ônibus para esse atendimento. Sem isso, nós fizemos isso em 2008 e funcionou muito bem. Passaram-se 8 anos e a gente não viu isso acontecer novamente. Então, para o atendimento adequado à população, a primeira coisa é essa. Depois da pesquisa OD, aí sim você tem noção de quais as demandas que têm que ser atendidas, em quais horários. Agora, Lagoa Santa tem um problema sério. Nós temos 3 vias de ligação entre os bairros. É muito diferente de Belo Horizonte, que tem inúmeras vias, né, que são paralelas, longitudinais, de acesso a diversos bairros. Nós temos essa dificuldade em Lagoa Santa. E Lagoa Santa também tem um problema que, para todo bairro que você vai, tem alguém pedindo um quebra-mola. E isso tem situações que você vai do Santos Dumont até a Avenida Maria, 60 quebra-molas. Isso aí é totalmente contraproducente. Nós temos que ter uma solução de engenharia que possa facilitar, né, o tempo de viagem e a satisfação do usuário. Eu acho que 2 minutos, eu acho que dá para... Já estou naquele tempo de 2, hein? É um aperto, hein? Mas eu queria só falar com vocês o seguinte. Aí, sem aquele cronômetro é mais fácil. Pelo amor de Deus. Sabe o quê? A gente tem muita coisa para falar e com a limitação do tempo fica complicado. Mas eu queria colocar 3 pontos básicos no nosso projeto de governo. Eu e o Breno conversamos muito sobre isso. Fundamentalmente a gestão participativa.
onde o cidadão não é coadjuvante, mas protagonista das ações de governo. Isso é fundamental. E tem instrumentos científicos para se estabelecer de forma precisa essa participação da sociedade, seja através de uma pesquisa, uma amostragem de aproximadamente 400 entrevistas, seja através da avaliação em loco. Outra questão fundamental é a questão da ocupação dos cargos públicos através da avaliação curricular de pessoas com capacidade técnica e não com perfil político, né? O que a gente viu no Brasil ao longo dos anos, né, é exatamente isso. A ocupação de cargos políticos, vou falar até do governo federal, né, porque é um exemplo a todos os municípios, um exemplo do que não deve ser feito. Então, quando a gente tem uma pessoa com capacidade técnica, ela tem efetiva qualidade na prestação do serviço, né, que é desenvolvido naquele ministério, naquela secretaria, né, e a população realmente tem aquela qualidade, a melhoria da sua própria qualidade de vida. Isso tem que ser implementado no município. E a última coisa, com meus 40 segundos, é a gestão democrática. Eu já falei um pouquinho sobre isso. A governança democrática ela é fundamental. Ela foi apresentada no primeiro Congresso Tricontinental de Municípios, que ocorreu nas provas de Gran Canária, na Espanha. Tinha municípios da América Latina, da Europa e da África. E a gente viu realmente algo que foi fundamental. A gente quer trabalhar com eficiência, com eficácia, melhorando a qualidade de vida de cada cidadão, fazendo com que o cidadão se sinta verdadeiramente gestor, que nossa cidade possa crescer em qualidade de vida e que a qualidade do serviço público possa atender a população com dignidade e com carinho, respeito e atenção. Muito obrigado, Zero. Tchau. Nós, em nome dos advogados aqui do Lagoa Santa, agradecemos a presença dos candidatos. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Breno, por ter comparecido e colaborado para poder responder aos colegas. Agradecemos também aos advogados que permaneceram até agora. O evento começou às 7 da noite, já são 10 horas e 12 minutos. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até breve.